Sim. Né? Não, mas lê a pergunta, Hugo. Você não está interpretando. O que é redundante? Não, pô, redundante é plano A e plano B. Por exemplo, aqui tem dois links de internet. Se um parar, o outro assume. Tem dois ar-condicionado. Se um parar, o outro assume. Isso são equipamentos redundantes. Tem um Instagram que eu não sei qual que é o nome, que tem umas palavras que o CESP utiliza só para dificultar a nossa vida. Por exemplo, despeito. Quem sabe o que é despeito? Despeito significa você, digamos assim, a respeito você vai seguir aquela linha, despeito você vai descartar. Aí ele colocou a pergunta assim, a despeito de segurança da informação, é, não é necessário utilizar certificado digital. Então ele está falando que não é para utilizar certificado digital. Todo mundo marca imaginando que é a respeito, é o contrário. Tá certo, gente? Tá correta essa questão. Certinha. Por que está certinha? Ele falou de 3 princípios. Integridade. O que é integridade? Criptografia, embaralhar as informações para a pessoa não ter acesso. A autenticação de usuários. O que é autenticação de usuários? O cara vai colocar a senha e vai ter acesso à informação. Então, você consegue entender que é acesso? Ótimo. Equipamentos redundantes. Se um parar, o outro continua. Isso não é princípio de consulta? Não é princípio de disponibilidade? Então, está certinha a questão. Beleza. Então, você vai responder essa aqui, ó. Eu coloquei esse corretor, ele tá meio doido ultimamente, né? Eu coloquei TRE, ele botou ter, de terça. Essa aí é de graça, né? Ah, essa aqui, ó. Criptografia, engenharia social é uma ação, antivírus é uma ferramenta, Fire é uma ferramenta e backup é uma cópia de segurança. Beleza? Eu vou explicar para você depois. O CESP coloca em inglês e português. Aquilo ali é em português. É que nem... Você já viu o slide? Olha aqui. Isso aqui é de PowerPoint. Sabe como é que escreve em português isso? Parece mistura de 2 nomes. Esdra com Alaide. Ficou assim, ó. Slide. Ridículo, né? Layout é assim, ó. Leia. E aí tem também backup. Backup. Tem site também que eles colocam. Site e sítio. Não é zona rural, não. Tem um outro que eu estou esquecendo. Ah, depois eu lembro. Ah, navegador e browser, já falei para vocês também. Sei lá. Não, e o pior é que ele não tem um parâmetro. Um concurso ele coloca em português, outro coloca em inglês, então tem que ficar preparado. Gente, vamos lá. Nós aprendemos os princípios da segurança. Agora a gente vai entender como quebrar os princípios da segurança. E você quebra os princípios da segurança por ataque. E aí eu quero que vocês lembrem. O que é um ataque? É uma ação. Mas para eu cometer uma ação, eu preciso das ferramentas. E o que são ferramentas? Os vírus. Tudo bem? Então a gente vai entender agora o que é um vírus. O vírus ele é um malware, o próprio nome já fala. O que é um mal? Ele vai ter uma atitude ilícita. E o software, que é o ware, né? Então ficou malware. O que é vírus? O vírus tem 3 características que vocês precisam saber. O vírus ele é autoexecutável.
por exemplo, a minha mãe, a minha mãe é uma católica muito fervorosa, ela fala que as máquinas vão dominar o mundo. Então, o que acontece? Aí eu explico a ela, mãe, as máquinas não vão dominar o mundo, porque eu mando nela. E aí ela fala assim, eu não mexo não, porque eu tenho medo de pegar vírus. Eu falei, mãe, você clica em sites pornográficos? Me respeite, menino. Eu falei, mas mãe, eu estou perguntando. Você entra? Não. Você acessa sites que você não conhece? Não. Você baixa foto de quem você não conhece? Não. Você acessa e-mails de quem você não conhece? Não. Qual que é a probabilidade de você pegar vírus? Não sei, vai que entra no meu celular. Eu falei, não, mãe, ele é auto-executável. Você dá o sim para ele. O vírus mais famoso do mundo aconteceu em 1997, chamado de I Love You. Milhões de pessoas receberam no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, e-mail falando assim, veja as fotos do nosso primeiro encontro. O cara não tem crush, o cara não tem namorada, não tem marido, o cara não conversa com ninguém, fala assim, eu tenho um admirador secreto, vou clicar aqui. Puf! Quando ele clicou, logicamente, que ele atribuiu para o seu computador, ou para o seu celular, não tinha naquela época, né? Mas para o seu dispositivo, um vírus. Eu te pergunto, se ele não tivesse clicado no e-mail, ia acontecer alguma coisa? Não. Então, conseguiram entender? Ele é auto-executável. E outra, por exemplo, se eu chego e falo no equipamento do cara, olha, eu sou um vírus, eu posso entrar na sua máquina? Ele vai deixar? Não. Ele precisa de um hospedeiro. Então, neste caso, as fotos eram muito bonitas. E aí tem um ditado que minha mãe fala, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, sempre quando você tiver uma propaganda muito grande, por exemplo, TV 4K de R$ 1.200, clique aqui. Já é alguma coisa. O WhatsApp também está com bastante vírus, tá? Clique aqui e ganha passagem. Gente, nem injeção na testa de graça, vai clicar para quê? Entendeu? E aí o que acontece? Ele é que nem vírus digital. Ele é que nem vírus biológico. O que é um vírus biológico? Se alguém tiver com gripe aqui e não tiver com a imunidade boa, o que vai acontecer com essa pessoa que tiver com a imunidade baixa? Vai pegar. Ele se propaga infectando. Então, as 3 características dos vírus. Ele precisa de um hospedeiro, ele é auto-executável e ele propaga infectando. Perfeito? Tem então? Bom, entendemos o conceito de vírus. E aí vocês vão responder essa questãozinha para mim agora. Certeza, Hugo? Por quê? Na verdade, ele não é para evitar. Ele é para fazer a desgraça mesmo. Entendeu? Bom, vírus de macro. Cada vírus, gente, por exemplo, quando você está doente, tem uma determinada doença. Por exemplo, se eu estou com gripe, eu tenho algum sintoma. Se eu estou com pneumonia, eu tenho outros sintomas. Se eu estou, sei lá, com zika, eu tenho outros sintomas. Cada vírus tem sintomas diferentes. Quando a sua questão de concurso público falar que você está com dificuldade para abrir documentos Word, Excel, PowerPoint, ou simplesmente do pacote Office, ou seus arquivos sumiram do nada, você está com vírus. Que vírus é esse? De macro. Tudo bem? Então, para facilitar, toda vez que ele falar de pacote Office, é vírus de macro. Tudo bem? O vírus que muito caiu em concurso público, mas agora está parando um pouco, é o cavalo de Troia. E aí também pode cair em inglês, Trojan Horse. Tá? Para que serve esse bendito? Gente, ele vai contar uma história, vai falar o seguinte: o usuário do Tribunal de Justiça acessou um site, baixou um joguinho que julgava ser inofensivo. Depois de 3 dias do software instalado, a sua máquina começou a travar. Partindo desse pressuposto, ele está com vírus de cavalo de Troia? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. O que é o cavalo de Troia? Cavalo de Troia é toda praga digital que você baixa pensando ser um aplicativo decente ou ilícito, só que na verdade ele tem outros meios. Qual que são os outros meios? Deixar sua máquina travada, roubar dados, perder dados ou dificultar o acesso, beleza? Mas quando for cavalo de Troia, ele sempre vai contar uma história para você. Quando você contou uma história, você já pode marcar de cara que é cavalo de Troia, beleza? Oi? Na verdade, antigamente, a ideia era travar a máquina, hoje não é. Hoje é roubar dados ou apagar dados. Tá? Bom, o worm, anotem aí, é a pior praga digital que existe no mundo.
Ele não é um vírus, ele é um verme. Se você pegar a tradução do worm, ele é verme, tá? Por que que ele é verme? Para você entender bem o worm, eu vou explicar sobre colmeia, abelha rainha. Quando você mata uma abelha rainha na colmeia, o que acontece com as outras abelhas? Elas vão embora. Quando você pega vírus, por exemplo, imagine que cada um de vocês sejam computadores. Se eu peguei um vírus, esse vírus ele vai multiplicar para os outros computadores. Só que é ele que alimenta. Então, se eu, por exemplo, eliminar da máquina do Hugo, que passou para todo mundo, automaticamente todos os outros vão estar imunes. Vão estar o quê? Salvos desse tipo de vírus. Só que o worm ele é um verme, ele não precisa do hospedeiro. Então, se eu fizer o mesmo exemplo, falar que aqui o Hugo pegou o worm e foi espalhando para todo mundo, mesmo que ele vai lá, formate a máquina dele, exclua o arquivo do computador dele, o restante do pessoal vai continuar com essa praga digital. O CESP ama de paixão falar que worm e vírus são iguais. Tá? E aí é a questão lá do nosso amigo Igor. É diferente, não é igual. Tudo bem? Ele não tem a mesma tecnologia. Bom, ele é autossuficiente porque ele não precisa de hospedeiro. E tem outra coisa que cai na sua prova, é o seguinte. Ele explora vulnerabilidades. Coloca aí que o worm é o X9 das pragas digitais. O que é o X9? Imagine que o Luiz tem o hábito de deixar essa porta aberta. Então o worm ele entra no computador, ele tem vida própria, ele vai ficar procurando fraqueza. E aí ele falou o seguinte, ó, ali ele deixa a porta aberta. Então ele informa o atacante via SMS, via e-mail, e aí o atacante já sabe como ele vai cometer um ataque para aquela determinada empresa, aquele determinado órgão ou computador específico. Tudo bem? E aí vamos responder questões. Trezentas posições, hein? Os dois têm que ser executados. Quem é capaz de se propagar automaticamente? Somente o worm. O vírus precisa do hospedeiro, ele não tem vida própria. Agora, se eu fosse o examinador do concurso, eu iria ser sacana com vocês. E aí eu colocar a questão do Igor. Se eu tiro o E e coloco o, aí estaria correto, porque ou é um ou é o outro. O vírus não é, mas o worm é. Mas como ele coloca E, significa que os dois têm que ter vida própria. Os dois não precisam de hospedeiro. E aí que está o erro da questão. Beleza? Mais uma. Essa aí, se você errar, você fala que não foi meu aluno, hein? Pra dar uma animada no povo. Muito falso, né? Independente se você esteja na rede, na interna, externa, se você estiver utilizando a internet, se você não estiver utilizando a internet, você vai pegar o vírus, que o vírus não vem só por e-mail, ele vem de pendrive, ele vem de acesso de celular. Então, completamente errado essa questão. Isso. Na verdade, não. Pendrive é o maior disseminador de vírus que existe. Tá? Spyware, palavrinha-chave, programa espião. Gente, eu até esqueci de falar para vocês. Todas as pragas digitais foram inventadas para o bem. Só que a gente trabalha com a pior raça do mundo. Quem é? Ser desumano. O worm, ele era para ver uma fraqueza e informar o dono da empresa. Para quem não tem noção, qual que é a ideia do 007, James Bond? Qual que é a função dele? Proteger a rainha, Elizabeth, né? O que ele fazia? Ele verificava que todo mundo que queria atacar o Reino Unido e informava. O worm era a mesma coisa, ele encontrava uma brecha e avisava. Só que aí o ser humano falou assim, vou vender as informações para o concorrente. E aí o que spyware é? O spyware foi um programa criado na década de 90 para os pais monitorarem a vida dos filhos. Só que aí acontece, o pai começou a monitorar a vida do filho, da mulher,
ou a mulher também começou a visitar do marido, e depois ele falou assim, quer saber, vou roubar as informações dessa mulher, vou chantagear ela, o técnico, entendeu? E aí surgiu o keylogger e o screenlogger. Gente, o que o key significa? Tecla. Então, o keylogger, ele faz a captura de tudo que você digita no teclado. Por isso que quando você acessa um banco, você tem que digitar no teclado virtual. Porque se tiver uma praga instalada no seu computador, né, ele não vai conseguir armazenar as teclas digitadas. Se você acessa a Internet Bank, tem que acionar o teclado virtual. Beleza? Tranquilo? Bom, Deus inventou o antivírus e aí o capeta inventou o screenlogger. O que o screenlogger faz? Ele faz a captura. O screen é de tela, perdão. Então ele faz print screen de tudo que você digita. Então por isso que é importante você não acessar sites pornográficos. Por exemplo, para quem não sabe, sabe onde fica a maior quantidade de vírus do mundo? Sites pornográficos, sim ou não? Não, sites de crianças, joguinhos de criança. Porque uma criança e um tarado sexual têm a mesma cabeça. Se você botar uma mulher pelada aqui, ele vai clicar. Se você botar assim, inicia o jogo aqui, a criança vai clicar. E aí é a partir desse clique que vai baixar a praga digital. Por isso é importante, se você tem filho, irmão pequeno, não utilizar o seu celular. Claro, se você utiliza a Internet Bank, né? Se você não utiliza nada que é informações confidenciais, pode devolver. Mas eu recomendo, compra uma porcariazinha lá no camelô e entrega para o seu filho, para o seu irmão, para não ter o problema, tá? Tudo. O screenlogger é que nem print screen, tá? Ele vai printar tudo que você faz na tela. Já o keylogger só pega a tecla que você digita, tá bom? Então lembre-se, key vem de tecla, e screen vem de tela. E log significa registro. E o que é o spyware? É um programa espião. Ele monitora tudo que você faz, tá? Backdoor. Se você pegar a tradução literal, back é voltar, door é porta. O que essa praga digital faz? Ele permite acesso. Você vai colocar essa palavrinha aqui, ó. O backdoor é uma cópia da chave da sua casa. Tá? Imagina o seguinte, o cara foi lá, acessou a sua casa, mas ele não conseguiu roubar nada. Mas ele foi lá e pegou uma chave reserva e levou para a casa dele. Quando você viajar, o que vai acontecer? Esse cara vai retornar de novo e vai tentar acessar a sua casa. Então o backdoor, ele garante que o cracker ele volte a hora que ele desejar no seu computador. Tudo bem? Tudo isso via acesso remoto, nós aprendemos lá na aula 2. O que é acesso remoto? Você ter acesso a um computador ou celular de um local distante, diferente do qual você se encontra. Tudo bem? Então, backdoor, back voltar, door é porta. Tá? Rootkit. Root significa super, kit é um conjunto. O que essa praga digital faz? É uma das mais perigosas, inclusive os antivírus gratuitos, eles não conseguem detectar essa praga. Ele tem acesso total ao seu computador. Então essa é a palavra-chave, acesso total. O que ele faz? Tudo. E o pior de tudo, ele é que nem um fantasminha, ele não consegue ser identificado, ele fica camuflado dentro do sistema operacional. Então, se o antivírus se for gratuito, ele não vai identificar essa praga digital. Beleza? Então, palavra-chave, acesso total, e aonde ele fica? Dentro do sistema operacional. Oi. Tudo. Na verdade, o Mark Zuckerberg, ele tem, como é que fala a palavra? Ele não tem um webcam, ele colocou um durex. Então, vamos lá. Bootnet. Gente, ele pode ser também chamado de boot, tá? O que é isso? Vocês já viram falar do grupo Anonymous? Ficou bem conhecido em 2013, que é aquele pessoal que acessam, derrubam os servidores de empresas, de órgão público. O que acontece? Para eles cometer esse tipo de ataque, a gente vai ver lá na frente que é chamado de DOS, ele precisa de uma ferramenta que vai transformar o seu computador em marionete. Quer ver um exemplo? Você começa a receber mensagem do seu irmão.
E aí você fala assim, por que você está mandando e-mail todo dia? Aí você fala assim, eu não mandei e-mail nenhum. É porque ele está com um vírus chamado de bootnet. O cara tem acesso total ao celular dele ou ao computador dele e começa a mandar todas as informações que ele acha necessário. E aí o seu computador é realmente uma marionete, essa informação ilustra. O cara tem acesso total ao seu computador. Tá? Então ele nem sabe o que ele está solicitando, enviando spam, enviando e-mail, tentando acessar, e através do bootnet ele consegue isso. Agora, isso aqui é bem antigo, tá? Acho que a última questão foi em 2014 que caiu. Existe um vírus chamado de boot, mas esse boot é com 2 O. Foi o primeiro vírus que existia. Lembra que até a Tawane falou o seguinte, o vírus ele trava o meu computador. Hoje não é a ideia do vírus travar o computador. A ideia do vírus é roubar dados, porque o maior ativo de uma empresa, de uma pessoa, é os dados. O boot com 2 O, ele travava a inicialização do computador. Então, ele não ligava. Você ligava ele, ficava uma tela azul, retornava de novo, retornava de novo. Hoje é bem difícil você ver um tipo de vírus dessa forma. Ou nem iniciava o sistema operacional. Não tem aquela bandeirinha do Windows? Ele nem iniciava, ele dava um erro, já travava de novo. E ficava aquele ciclo, tá? Isso. O XP tinha isso. Mas hoje o foco deles não é travar a máquina. O que ele vai ganhar travar a máquina? Nada. Ele quer roubar dados. Então, boot com 2 O, ele trava a inicialização. Boot com O só ou bootnet, ele é uma praga zumbi. Ele vai ter controle. Lembra do The Walking Dead? É como se fosse um The Walking Dead. O cara fica lá sendo controlado por aquele tipo de praga. Tá? Ransomware, está caindo muito em concurso público, é um vírus novo e ele é muito perigoso. Lembra que eu falei sobre resgate nas redes sociais? Sim ou não? Então, ransomware ele é um sequestro relâmpago virtual. O que esse tipo de praga digital faz? Ele vai, criptografa os seus dados, pede uma senha e para liberar essa senha ele fala para você pagar em Bitcoin. Para quem não sabe que Bitcoin é uma moeda digital, né, moeda virtual, na qual você vai transferir e não tem acesso. Por exemplo, por que o Bitcoin não é muito utilizado no Brasil ainda? Porque os políticos já roubam por natureza. Né? E roubando já é difícil de rastrear, imagine quando tiver moeda digital. Aí que ele vai roubar mesmo, porque ele não é rastreável, então ele vai fazer o que bem entender. E aí aconteceu vários casos, inclusive aqui em prefeitura de Tangará, de Sorriso e etc, que roubaram os dados. E aí, o que acontece? Se você paga, quem te garante que ele vai te trazer a informação? Ninguém. Para isso, o que você precisa ter? Backup, que são equipamentos redundantes. Você não pode ter um arquivo só. E também tem que treinar os usuários, né? Não vai ficar clicando em qualquer coisa. Tá bom? Vamos começar a responder a questão? Sabia que tinha tudo esse tipo de vírus ou não? Pensou que tudo vírus era igual? Não, malware é o conjunto maior. Tudo isso aqui é vírus. O único que não é vírus é o worm. O worm é o único que não é vírus. Tudo que eu falei para vocês aqui é vírus. Tá? Certeza? Se eu perguntasse para você o seguinte, qual que é a palavra-chave para identificar o ransomware? Oi? Tá. E se eu falasse de Trojan? Cavalo de Troia. Tá. Quando a esmola é demais. Se ele falasse de spyware? Monitoramento. Backdoor. Isso. Tem um aluno meu que ele marcou a alternativa E. E ele pediu a anulação da questão. Ele poderia pedir a anulação da questão? Não. O ranço, exatamente. Esse aqui é 100%. Esse aqui, 50% correto. O CESP faz isso. Porque isso aqui é vírus? É. 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 E cada vírus vocês aprenderam que tem um objetivo diferente. E como ele falou que é de resgate, só tem um cara que faz isso.
o ransomware. Então, quando você for responder questões e for CESP, vai existir questões que vai estar 50% correto, 70% correto, e vai ter uma que vai estar 100% correto. E, gente, CESP, FGV, FCC, ele não dá brecha para recurso. Ele pode estar errado, mas ele não vai responder, ele não vai aceitar o erro. Então, não podemos dar brecha para falar assim, ah, mas pode ser anulável. Não, encontra uma que mais se encaixa, beleza? Adware, tá? Já anota aí, pelo amor de Deus, adware não é vírus. Adware é uma praga muito chata, que é para disseminar normalmente publicidade. Por exemplo, você acessou o site qualquer lá e de repente começou a pular propaganda. Isso se chama adware, tá? Normalmente tem fins publicitários, mas ele pode ser colocado também como disseminador de vírus, tudo bem? Outra coisa, isso é para uso pessoal. Você passou o mouse, tá? Se tiver a setinha, significa que vai fechar, tá? Você passou o mouse, eu não sou muito bom de desenho, tá, gente? Finjam que isso aqui é uma mão. E ficou o cursor com essa mãozinha, é um hiperlink. O que é o hiperlink? Vai abrir uma nova página. E se for vírus, ele vai salvar no seu computador o vírus. Por que eu estou falando isso? É porque eu vou defender os meninos agora. Normalmente, as meninas falam que os meninos olham direto para a bunda das meninas, né? Mas o homem, o ser humano, tanto mulher, ele olha do alto para baixo, da esquerda para a direita. Antigamente, eles colocavam em vermelho e no alto, porque vermelho é sedução, é cor forte, então o cara já bate o olho e já vê. Hoje, para fechar uma janela, não é vermelho. E aí, ou é bege ou é cinza, porque você bate o olho e nem olha. E normalmente ele não está mais no alto, ele está no baixo. Quando você pega se você não tiver antivírus, né? Você vai acessar uma página, vai aparecer um monte de porcaria, igual aquele ali, ó. Então, não olha lá no alto, não. Passou o mouse, tá a mãozinha, é um hiperlink. Tem que estar a setinha para fechar. Tudo bem? Isso é dica para uso pessoal. Vamos lá, spam. O adware é no navegador. E o spam é no e-mail. São mensagens indesejadas. É a mesma coisa, foi feito para publicidade, mas hoje também é utilizado para vírus. E ele é enviado em larga escala, 1.000, 10.000, 1 milhão. E aí, nesse 1 milhão, eu posso pegar 100 pessoas o vírus e esse vírus vai virando aquela bola de neve. Tudo bem? Primeira questãozinha aí. E aí, Hugo, vamos recuperar as 500 posições? Ah, é verdade, 600 posições, hein, Hugo? Aí, Hugo, você decide. Verdadeiro ou falso, Hugo? E aí, o que vocês acham, gente? O Hugo tá pensando aí, Hugo. Falso, por que você marcou falso? Você marcou verdadeiro? Você errou, Hugo. É falso. Presta atenção aqui. Não, mas quem monitora? Exato. E o spy poderia colocar duas categorias. Poderia ser tanto o keylogger quanto o screen logger. O que é a adware, gente? A adware, ele é publicidade, é propaganda do navegador. Então, como é que você marcou verdadeiro? Já tá com 1.000, já tá com 1.000 já. Bom, é,
Tá, vamos lá. Tudo que eu citei anteriormente são pragas digitais. É a ferramenta, é o meio para obter sucesso. Agora nós vamos aprender os ataques, tá bom? Primeiro ataque é chamado de DOS ou DDoS. DOS se vem de Denial of Service, ou negação de serviço. E o DDoS é um ataque distribuído. Lembra que eu falei do Grupo Anonymous? O Grupo Anonymous ele vai mandar, através de um vírus chamado de... Qual que é o vírus que transforma a máquina em marionete? Oi? Bootnet. Tá? O que o Bootnet faz? Ele vai transformar essa máquina em zumbi e através do DOS eu consigo controlar várias máquinas. E aí, controlando várias máquinas, eu posso falar o seguinte, ó, meio-dia ou meia-noite do dia tal, vamos atacar o site da LAC. E aí, o que acontece? Várias máquinas espalhadas pelo mundo vão começar a solicitar acesso. E aí, o que vai acontecer? Ele vai sobrecarregar o servidor. Vai ter tanta solicitação que ele vai travar. O que acontece, por exemplo, com inscrições do MEC no final do último dia? Todo mundo deixa para fazer a inscrição no último dia, chega um tal momento que ele não consegue mandar a informação e ele trava. E aí ele poderia perguntar o seguinte, o ataque DOS, ele quebra o princípio da confidencialidade, verdadeiro ou falso? Qual que é o princípio que ele quebra? Disponibilidade, porque eu não tenho acesso às informações do site, simplesmente eu começo a mandar muita solicitação e o site não consegue gerenciar. É que nem, para ficar mais fácil você entender, imagine que você tem que ir para Cáceres de carro, você está com um Uno, por exemplo, coloca 4 pessoas, vai conseguir ir lá em Cáceres? 5, vai conseguir? Vai. 6, vai dar um trabalhinho. 20, nem sei se consegue andar. 50, já nem levanta o carro, nem sai. Então, o que a gente fez? A gente destruiu o carro? Não, só sobrecarregou ele. E ele não vai conseguir locomover. Essa é a ideia do ataque DOS. E ele utiliza a ferramenta chamada de Bootnet. Tudo bem? Com o só. Phishing ou phishing scam. Tá? Quem nunca recebeu por e-mail, por exemplo, igual eu falei, compre uma TV de 4K por R$ 1.200 de 55 polegadas. Aí o que acontece? O cara vai, clica no e-mail, que redireciona para a página falsa e coloca os dados sigilosos. Que tipo de ataque é esse? Phishing scam. É o que? O ato de pescar. Outra coisa, o órgão público não entra em contato pedindo informações confidenciais, Receita Federal, Secretaria da Fazenda. Se ele entrar por e-mail, manda uma ligação ou vai pessoalmente, beleza? É a mesma coisa por telefone também. Não é recomendável passar informações confidenciais, tá? Bom, farming. O farming é um tipo de ataque muito perigoso e muito técnico. Lá na aula de redes de computadores, eu ensinei para vocês algo chamado de DNS. Vocês se lembram? O que é o DNS? É o nome de serviço de domínio. O computador, ele não entende www.google.com.br, ele entende o IP, certo? Então, você digita www.google.com.br, ele vai cair no servidor. Normalmente, o Brasil, nós utilizamos esse cara aqui, ó, 8.8.8.8. Quem que é esse DNS? É o DNS do Google. É o Google que faz para você o serviço de conversão entre nome de IP para nome de domínio, que seria o site em questão. E aí o que acontece? Você solicita acesso ao site da LAC. O cracker ele vai interceptar a sua comunicação. E aí ele vai falar o seguinte, ó, o site da LAC não é aqui não. O site da LAC é aqui. E aí o que acontece? Ele vai te redirecionar para uma página falsa, tá? E o que eu preciso saber para concurso público? Se ele falar para você que vai te redirecionar para uma página falsa, que tipo de praga é? Farm. Ele sabe que ele faz um concurso? Ele fala que é phishing. Phishing é e-mail. Farm, página falsa. Tudo bem? Teve uma isso, na Americanas teve também o soamericanas.com. Soamericanas.com.
Aí o cara vai lá, paga o boleto e eles copiam a página idêntica, gente. É idêntica. Os caras são profissionais mesmo. Entendeu? Por isso que é interessante você saber a URL certinho. Porque como que eu sei que é falso? Falso. Você vai ter que olhar a URL lá. Uma letra já diferencia. Por exemplo, é americanas.com. Aí está escrito só Americanas, só que ele identifica certinho, como se fosse idêntico, entendeu? É, recebe por e-mail. Aqui você não acessa o e-mail. Aqui você vai lá, digita na URL. Aí quando você aperta Enter, ele vai aparecer no servidor, o servidor manda para você a resposta. Só que quando ele manda a resposta, ele manda uma página falsa, tá? First Brute. Se Deus quiser, vocês vão passar na polícia, né? Vocês vão ter uma ferramenta dessa. O que essa ferramenta é? Ele vai fazer probabilidade de testes de senhas. E aí, para tentar ter acesso ao celular, ter acesso ao computador, para saber o que esse traficante, o que esse criminoso estava fazendo. Então, o First Brute, ele é uma máquina muito potente que ele vai tentar descobrir senha até ele encontrar. Ele pode demorar 1 hora, 2 horas, 2 dias, uma semana, 20 dias. Mas ele vai fazer a geração combinatória. E aí vai dependendo da quantidade de probabilidade. Por isso que é importante, quando você faz uma senha, ter 3 requisitos. No mínimo, 8 caracteres, letras maiúsculas e minúsculas e que tenha caracteres especiais. Arroba, cifrão, tudo bem? Então, é interessante justamente por causa disso. Tá? Force Brute. Aqui lá. Tá? Vamos começar? Hoje, agora que eu vi ali, assassinei o português, hein? É analista. Olha, Hugo, você vai responder. Você já perdeu mais de 1000 posições hoje, hein? Essa é falsa, eu vou recuperar agora. Se for o CES, já tá negativo já. Não, agora eu já vou recuperar. A Qual- lógica tomou todo o meu raciocínio. Tá. Por que é falso? Eu quero que você explique pra mim. Porque tinha que ser farm. Muito bem. Ó. Muito bem. Falou em criar falsa, é farm. Fish, eu coloco de fisgar. Isso. Então fala pra mim de novo agora. Verdadeiro, né? Muito bem, gente. E se não tivesse vindo a aula? Só Deus na causa, né? Ia todo mundo botar cavalo de Troia. Oi? D. É só lembrar que. Só lembrar que aqui, ó. D. Distribuído DOS Daniel of Service. Aqui, acho que duplicou. Vamos lá. Bom, mecanismos de proteção. Então, a gente aprendeu as pragas digital. Nós aprendemos quais são os ataques que eles utilizam. E agora a gente vai aprender a se defender, tá? Quando você trabalha com informação, gente, normalmente a pessoa pensa que só tem que ter antivírus. Não, é um conjunto de soluções. Por exemplo, se você está na sua casa, só colocar cerca elétrica vai funcionar? Não, você tem que ter cerca elétrica, sensor de monitoramento, sensor de presença, 300 Rottweiler, estou brincando, tá? Sensor de incêndio, um monte de coisa. Quando você trabalha com segurança da informação, você tem que ter isso aqui, ó, que cai no seu concurso. Antivírus, firewall, DMZ, IDS, anti-spam e scanner, tá? Bom, vamos começar a falar sobre antivírus. Para que serve o antivírus? Antivírus ele tem 3 características. Ele identifica, ele neutraliza ou ele exclui uma praga digital. Tá? Lembrando que não é somente vírus, porque o worm é vírus, gente? Não, o worm é um verme. Então, é interessante colocar pragas digitais ou malware. Tudo bem? Bom, o antivírus, ele pode ser freeware ou proprietário. Qual que é a diferença? Beleza, na prática, esse cidadão só pega gripe. O resto pega todo e qualquer tipo de doença.
Tudo bem? E aí, por exemplo, quem tem plano de saúde? Levanta a mão. Quem não tem plano de saúde? Vocês têm plano de saúde, sim. Você tem SUS, seu último suspiro. O que acontece? Quanto tempo que demora para a gente ser atendido no SUS? Na Unimed eu fui atendido porque eu estava com uma gripe bem forte, eu demorei mais de 4 horas. Imagine vocês que têm o SUS. E aí, por que eu estou falando para vocês? É a mesma coisa, gente. Eu tenho antivírus. Antivírus gratuito só pega gripe só. Olhe lá, tá? Não é que é mais leve. Pensa comigo, eu vou trabalhar o ano inteiro, vou desenvolver soluções, tenho que ficar monitorando 24 horas todas as pragas digitais que existem no mundo e vou distribuir de graça? Não vai. Então, é interessante que você tenha um software proprietário. Tem um site chamado olhardigital.com.br, que inclusive tem um canal na Sony, que ele todo domingo ele mostra todas as tecnologias e ele fala os melhores antivírus. Gente, eu tenho um Kaspersky, acho que é o terceiro melhor do mundo. Sabe quanto que eu pago por ano nele? Chuta aí. É caro, hein? Pago R$ 39,00 por ano. Não dá nem R$ 4,00 por mês. Então é importante você ter uma ferramenta, tá? O Kaspersky, ele é russo, tá? Então assim, tem o Bitdefender, tem outras ferramentas também, mas é interessante que você tenha uma proprietária. E não vem falar assim, eu baixei um craqueado. Gente, pensa comigo, se o cara teve a possibilidade de craquear um antivírus, qual que é a probabilidade de ele colocar uma praga digital para roubar seus dados? Muito maior, entendeu? Funcionamento. O antivírus, ele pode cair no seu concurso perguntando o seguinte, ó. Qual que é a técnica que ele utiliza? Ele tem duas técnicas, a base de dados e a análise heurística. Opa. O que é a base de dados? Qual foi o último dia que vocês atualizaram o antivírus? Levanta a mão aí. Nem sabia que tinha que atualizar, né? Tá. Beleza. Quem atualiza sozinho, automático, está correto, que é o ideal. Gente, pensa na sociedade. Todo dia não nasce um criminoso? Sim ou não? Nasce e morre um criminoso. Beleza? Todo dia nasce um vírus. E o que são as atualizações do antivírus? É para você ter a lista negra, que a gente chama de blacklist. Então, quando você atualiza a base de dados, você está atualizando todos os arquivos que são considerados vírus. Se o seu computador faz 1 ano que não atualiza o antivírus, todas essas pragas digitais que surgiram nesse 1 ano, ele pode entrar com livre acesso. A base de dados é a primeira metodologia, como se fosse cara crachá, cara crachá. Quem é você? Tá aqui sua assinatura, que a gente chama, no termo técnico. A assinatura de um vírus é como se fosse a identificação, o CPF dele. Não é vírus, então pode entrar na máquina. É vírus, então você vai para quarentena, que a gente vai ver depois. Tudo bem? Então, a base de dados ou banco de dados é a primeira metodologia. A segunda geração ou a segunda metodologia é chamada de análise heurística. Alguém já entrou, por exemplo, ou foi para uma festa quando era de menor com a identidade do irmão, do primo, etc? Você não burlou o sistema? Então, as pragas digitais também conseguem burlar o sistema. Então, mesmo que o arquivo entrou lá, por exemplo, joão.mp3, então significa que é um arquivo de música. Só que ele, mesmo que ele adentrou no meu computador, nessa parte ele vai ser testado para ver se realmente ele é um arquivo de MP3 de música ou se ele é um vírus. E aí, se ele for detectado que é um vírus, ele também vai para quarentena, tá? Que eu vou explicar agora aqui. Mas vocês entenderam a metodologia? Os antivírus, ele faz a base de dados, que é cara crachá, cara crachá. Mesmo que ele não for pego na primeira parte, ele vai ser pego na segunda parte. Tudo bem? Quarentena, gente. O que é quarentena? É uma prisão temporária ou uma prisão definitiva? Temporária, que não prisão preventiva. Por exemplo, o antivírus ele pode errar no julgamento. Vocês concordam comigo? Sim ou não? O que é errar no julgamento? Falar que é vírus, mas não é. Normalmente, todos os antivírus utilizam isso, o erro, e falar que é falso positivo. Principalmente essa mulher que eu não suporto do Avast. Uma ameaça foi detectada. Uma ameaça foi detectada.
E aí eu pergunto para você, sabe por que, que todos os antivírus utilizam falso positivo? Porque você é responsável por definir se aquele arquivo vai estar na sua máquina ou não. Se você clica no arquivo e fala assim, ó, adicionar exceção, eu sei que aquele arquivo ali não é vírus. Só que você não sabe de todos, então, normalmente, quando uma ameaça foi detectada, você já libera de cara. E aí, se você liberou, é responsabilidade sua. Só que nós temos um antivírus também, que eu não sei se vocês conhecem. Conhece o Baidu? É o antivírus mais utilizado do mundo, porque ele é chinês, lá é obrigado a utilizar ele. Ele tem muito falso negativo. Sabe o que é falso negativo? Nem pega a gripe. Então ele não detecta nada. Simplesmente ele entra dentro do computador. E lembrando que na quarentena, além de ter o falso positivo, você pode excluir ou retornar um arquivo que nele foi inserido. Se durante 40 dias você não fizer nada e ele for detectado que é um vírus, o que acontece com ele? Excluído permanentemente, tá bom? E é assim que funciona o antivírus. Entra com base de dados, se entrou com base de dados e é vírus, ele vai ser detectado lá na análise heurística, a análise heurística manda para a quarentena, e aí se for falso positivo, você pode retornar ele. Se for falso negativo, ele nem foi detectado. Ele está com livre acesso ao seu computador. Beleza? Bom, agora dicas para concurso. O Windows ele tem um antivírus próprio, que é chamado de Windows Defender. Tá? Ele encontra-se somente na versão Windows 8 e Windows 10. E aí eu quero que vocês anotem que caiu em concurso lá na PRF, em 2019. No Windows 7, ele é somente um anti-spyware. Tá? Todo mundo sabe o que é anti-spyware? Ele só vai bloquear software de monitoramento. Então, Worm, Rootkit, Cavalo de Troia, ele não vai monitorar nada. Tá bom? Então, no Windows 7, ele é só um anti-spyware. Aqui, ele é o antivírus. Ele pega todas as pragas. Tá? Windows Defender. Mas é ruim, tá? Vou falar a verdade. Primeira questãozinha nossa aí. Vai lá, Hugo, recuperar as 1000 posições. Sem posições, essa é bem fácil. Por que é falso? Isso. O antivírus ele só controla pragas digitais, ele não melhora o desempenho do computador. Quem melhora o funcionamento do computador é a limpeza de disco, vai tirar todos os arquivos desnecessários. Tudo bem? Firewall. Anotem isso aí. Firewall não bloqueia a internet, ou não bloqueia praga digital, pelo amor de Deus. E outra, antivírus não faz controle de internet. E as bancas fazem o inverso. Fala que firewall bloqueia pragas digitais e que antivírus faz controle de acesso à internet. O que o firewall faz? O firewall ele é uma parede de fogo entre a rede WAN e a rede LAN. Quem que é a rede WAN, gente? É a internet. Quem é a rede LAN? A intranet. Então, por exemplo, se na sua empresa você não tem acesso à rede social, não é porque o técnico bloqueou. Quem bloqueou? Firewall. Aí aparece erro 404. A página não pode ser exibida. Então, significa que o firewall está bloqueando o seu
acesso. E lembrando, o firewall ele é um mecanismo que controla todo o serviço de internet. Não é só acesso à internet, é e-mail, é aplicativo de gerenciamento de banco, é transferência de arquivo. Todo e qualquer serviço que tenha acesso à internet, ele vai fazer o controle. E ele tem uma lista permitiva e proibitiva, quem pode e quem não pode fazer. Tudo bem? Tranquilo? Bom, o firewall ele pode ser tanto de hardware quanto de software. Então significa que ele tem equipamentos, tá? Que são comprados, que é muito mais caro, ou ele pode ter softwares, tudo bem? Então, ele pode ser tanto hardware e software. E existe algumas empresas que colocam as duas soluções juntas. Por quê? Quanto maior proteção, melhor. Que aí vão fazer a parte de híbridas, né? Mistas. Proxy. Anotem aí. O proxy, ele é um tipo de firewall mais inteligente. Ele também pode ser chamado de servidor de aplicação, tá? O que ele faz? Ele está entre a rede LAN e a rede WAN e ele consegue criar políticas de conteúdo, políticas de comportamento. Então ele pode criar, digamos assim, um mecanismo que, vamos supor, palavra-chave, sexo ou porn, tipo pornografia. Então ele vai criar um segmento. Toda vez que o cara tentar solicitar acesso a determinadas coisas, eles vai criar esse tipo de regra ou filtro, entendeu? Não, o proxy ele pode ser hardware e software também. É porque ele é um firewall, só que ele é um firewall mais inteligente. Porque o firewall por base ele é filtragem de dados. Ele por exemplo, ele bloqueia direto. Ou é o IP tal ou é o IP tal, entendeu? Isso, esse aqui ele é mais inteligente, ele é mais flexível. Beleza? Mecanismos de proteção. Anotem aí, DMZ. DMZ significa Zona Desmilitarizada. Tá acabando já, tá, gente? Falta só mais 2 só. 3 slides. Que aí a gente finaliza. Eu falei pra vocês que eu ia ter que operar um milagre hoje. Vocês não acreditaram? Às vezes, uma imagem fala que mais 1000 palavras, né? Aqui é a internet. Imagine só que você tem um serviço. Vamos pegar o portal Transparência do governo? Portal Transparência do governo. Todo e qualquer cidadão pode ter acesso? Pode. Só que o que acontece? O portal Transparência, ele é interligado com a folha de pagamento do governo. Vocês concordam comigo? O folha de pagamento do governo é liberado para todo mundo? Não, só o portal Transparência. Então, o que é criado para todo mundo ter acesso? Uma DMZ, uma zona desmilitarizada. Aqui são os serviços que você tem acesso, a DMZ. Significa desmilitarizada que qualquer pessoa tem acesso. Só que essa informação, ela é, digamos assim, alimentada pelo sistema do governo. Só que o sistema do governo ele é fechado. Conseguiram entender? Então a DMZ é isso, quando você tem um serviço que é ofertado pelo governo, normalmente serviço público, né? E as informações de um sistema fechado é que alimenta ele. Tá bom? Isso que é zona desmilitarizada. Eu tenho uma rede confiável com uma rede não confiável, juntas, tá? IDS. Anota aí, sistemas de detecção de intrusão. O IDS é o X9 da rede. O que acontece? Cada máquina pode ter um IDS ou eu posso ter uma IDS vinculada à rede inteira. O IDS é o seguinte, o cara só tem acesso, por exemplo, ao site da LAC, Hotmail e Gmail. Ele deu para tentar ter acesso às redes sociais, Instagram, Facebook, sei lá. Então ele vai notificar o administrador da rede. E aí ele vai pegar e chamar o cara, ô fulano, você não tem acesso à rede social. Para que está solicitando a rede social? Só que normalmente ele não vai perguntar de rede social, ele vai perguntar de outra coisa. O usuário ele tem acesso à pasta arquivos. E ele está começando a tentar solicitar acesso à pasta RH. Então, é como se fosse uma forma de alarme. Ele vai tentar identificar comportamentos errados e tratar ou filtrar o que vai acontecer. Beleza? Lembrando que o IDS ele pode ser tanto na rede ou via máquina. Se for na rede, é needs. Por que é needs?
Rede significa network. Se for individualmente, é HIDS. Porque H vem de host. Host é máquina. Tá? E aqui é rede. Tudo bem? Tranquilo? Então ele é um alerta, tá? Lembrando, ele não vai bloquear acesso. Quem faz o bloqueio de acesso? Firewall. Mas percebam, eu não posso só bloquear, porque o IDS, você concorda comigo que é um sistema proativo? Ele já vai se precaver, porque o firewall não, ele já faz o bloqueio, tudo bem? E outra, o IDS ele faz o bloqueio tanto interno quanto externo, porque vai que uma pessoa está tentando solicitar acesso à minha rede, ele já vai falar o seguinte, ó, esse IP não está cadastrado. E aí o administrador da rede já fala assim, ó, vou desligar o servidor. É uma tentativa de ataque, alguma coisa do gênero, tá? Oi? O IDS é a cerca elétrica da sua casa. Por exemplo, se o cara tenta acessar, ele vai disparar o alarme. E o alarme seria o quê? Envio de SMS, envio de e-mail. Ah, tem um Shark... Ah, agora esqueci. É Shark, não sei o que lá. É um tubarãozinho, um dos melhores que tem. Agora me fugiu o nome. Mas é Shark alguma coisa. Ele é baseado em Linux. Scanners. Tá? Não, mas ela não... É um Shark, é Shark alguma coisa. Agora me fugiu o nome. Coloca lá, IDS, Shark alguma coisa. Scanner. Coloca scanner, é o worm. É o worm do bem. O que o scanner faz? O que o worm faz? Ele não pesquisa vulnerabilidades na empresa? É o scanner. Só que a partir do momento que ele agiu de forma ilícita, ele se transformou em um worm. Tá? Então, por exemplo, ele é um auditor. Ele verifica todas as fraquezas que no sistema existe. E anti-spam, serve para quê mesmo? Se spam é mensagens publicitárias não desejadas, o anti-spam ele vai bloquear tudo isso. E por último, UTM. UTM é uma tecnologia nova que caiu na Polícia Federal de 2018. UTM é um gerenciamento de processos unificado. O que seria isso? É como se fosse uma ferramenta que tem antivírus, firewall, spyware, scanner, IDS, tudo junto. Só que, logicamente, que é caro. Tá bom? UTM é gerenciamento de processos unificados. O que ele faz? Toda a parte de segurança. Ele é um antivírus, ele é um anti-spyware, ele é um firewall, ele é um IDS, um scanner. Tá bom? Ele é... Cara, deixa eu ver como é que eu posso explicar para você. Você gosta de X-Men? Não tem um professor lá, como é que é o nome dele? O Xavier? Ele não tem acesso a tudo? É o UTM. Ele sabe tudo o que acontece na rede. E aí ele pode tomar decisão. E aí, por exemplo, isso. Eu vou acionar um firewall, eu vou acionar um antivírus. Só que está dentro dele mesmo, entendeu? Vamos começar a responder questões. Vamos lá. E aí, finalizou nossa aula. Clique lá